Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu quero falar para vocês o tema, o tipo biológico do futuro. Evidentemente que o tema do 20º Congresso de Franca é consciência, o voo para o espírito. Evidentemente que conforme que a consciência vai sendo ampliada, surgindo o que nós chamamos de zona de lucidez, ela vai nesse processo do ir e voltar, ou no processo reencarnatório, deixando cada vez mais marcas no plano espiritual. Toda a experiência que construímos aqui no plano físico vai para o plano espiritual, fica arquivado através da subconsciência no corpo espiritual, que é um verdadeiro modelo organizador biológico. Aí quando o corpo espiritual vem com essa nova experiência, numa outra reencarnação, ele plasma no corpo essa história passada. Então o corpo vai registrando a história da evolução da consciência. E a nossa palestra hoje vai ser então pelo lado de cá, não pelo lado de lá, mas por consequência do lado de lá. Em outras palavras, vai ser a história que está registrada no corpo. E como esse corpo vai evoluindo. É lógico que vamos tentar numa possibilidade de conseguirmos uma melhor didática, dividindo partes do corpo. Então nós vamos falar de 4 estágios. Nós vamos falar da evolução do cérebro, depois nós vamos falar da história que ali está registrada, né? E a projeção dessa história, projeção para o futuro. Nós vamos falar das mãos, do que está registrado nas mãos, aí todo o mistério da quiromancia, por exemplo, né? Da leitura das mãos, como a gente também faz a leitura do cérebro. Depois nós vamos falar sobre a leitura da face, ou a leitura do rosto, e da história que está registrada e o projeto futuro do rosto. Depois nós vamos fazer um apêndice, porque não está na palestra, nós vamos falar sobre a língua, para pegarmos o Aristão, aquela língua ferina. Essa parte será complementada pelo Maurício Crispim, né, Crispim? Ele já tem toda uma explicação sobre isso. Mas aí, continuando, na palestra agora, né? Na palestra nós vamos para a última parte, a 4ª parte, que nós vamos falar da história do corpo e o que está registrado no corpo como um todo. Então, está aí as 4 partes, né? A história da evolução do cérebro, das mãos, do rosto e do corpo. Assim como dizia o Newton Boechat, e foi assim que foi apresentado, sem mais delonga, vamos à palestra. Então, o cérebro, né? Como que o cérebro está voando para o espírito? Aqui nós temos que consertar, Estevinho. Eu não vou falar desse tipo de cérebro. Esse tipo de cérebro não faz parte da palestra. Teve na palestra de ontem, foi aquele caso do Manuel lá que deu as explicações para o Ariston. Aquele que ensinou ele a traduzir do alemão. Obrigado, querido. O Estevão é um legítimo representante do IBS, né? A quem nós estamos mandando um abraço carinhoso para a comunidade IBS, comunidade que está nos assistindo ao vivo, né? Vai aqui um beijo, e já fizemos de propósito para o Estevão aparecer Foi tudo combinado. Estevão, depois acertamos o cachê. Então,
nós vamos fazer o estudo técnico do cérebro. O Pastorino prefere usar a terminologia mais nova, o Carlos Torres Pastorino, que é a psicognomia. E o Pastorino dá a seguinte explicação: trata-se de uma ciência que ao mesmo tempo é arte, identificar os atributos da alma e da estrutura psicológica de um indivíduo, diagnosticando sua constituição íntima e total por meio do estudo crânio-facial. Pastorino fala isso na Revista Espírita, de março de 1869, mas ele se dedicou tanto a esse estudo, que eu botei as referências, essas referências vão ficar para estudo, porque a palestra vai ser disponibilizada na internet, ele escreveu 22 capítulos sobre esse assunto, rico de ilustrações. Também eu coloquei aqui uma quantidade enorme de material de Allan Kardec, falando sobre fenomenologia e fisiognomonia na Revista Espírita, um material riquíssimo também de Allan Kardec sobre esse assunto. Mas continuando, sobre o estudo do crânio e da face. A psicognomia vê a pessoa tal como é pelo nascimento, ou seja, com que qualidades e defeitos nasceu por sua herança da vida ou das vidas anteriores. Então, o que está registrado no cérebro é fruto do passado. Quando eu quero analisar o presente, eu preciso de outros instrumentos, entre eles, um muito utilizado, que é a grafologia, né? Porque essa registra a minha realidade da agora. Muito bem. Então, o cérebro do futuro vem por evolução aí, o homem sápio, até nós chegarmos um homem sereníssimo, né? Então, toda essa evolução do cérebro, explica o professor Pietro Baldi. Poderemos imaginar o homem do futuro tão adiantado que o cérebro, agora constituindo a sua parte mais evoluída, venha a constituir para ele a parte mais atrasada, por ter transferido o centro de sua vida a planos ainda mais altos. Foi profetizado hoje aqui que nós no terceiro milênio seremos santos, né? Então nós já podemos imaginar, né, que para pensar que o cérebro vai ser a parte mais atrasada, e o santo ainda se utiliza tanto da carcaça do cérebro, né? Então podemos projetar para milênios ainda mais longínquos. É uma suposição. Mas é interessante que todo o esforço da evolução para construir o que é de melhor no futuro, ele vai ser a parte mais atrasada, né? No passado, diz o professor Ubaldi no sistema, as articulações motoras, né, principalmente os pés, vamos pensar nos pés, foram a primeira conquista do ser, situado na vanguarda da evolução. E são agora o ponto mais atrasado do nosso nível. Está lá colado no chão, por exemplo, os pés. Mas foi o mais importante da evolução. Ele deu o quê? Movimento. Com o movimento, inicia-se o progresso. O réptil sai das águas e depois ascende nas aves para os céus. Assim, o nosso cérebro e o sistema nervoso, que hoje representa no homem a conquista mais avançada no seu processo evolutivo, representarão para o homem de amanhã o ponto mais atrasado em relação ao nível que ele houver atingido. E aí nós já podemos começar a fazer um exercício, né? Se esse é o ponto mais adiantado do cérebro, como que ele será o ponto mais atrasado? O que nós vamos ter de mais adiantado? O professor Pietro Baldi faz esse exercício com a gente, nos dá algumas dicas. Para nós, diz ele ainda no sistema, é tão difícil imaginar qual será o novo tipo biológico em ascensão, situado à frente do caminho evolutivo, quanto podia ter sido para os primeiros répteis que rastejam na Terra, ainda rastejam ainda, imaginar os fenômenos psíquicos espirituais que agora fazem parte normalmente da personalidade humana. O que o réptil queria? Sair das águas e andar na terra seca. Era o seu pensar, era o seu motivo de vida. Ele não podia imaginar que este movimento geraria um ser com
fenômenos psíquicos e fenômenos espirituais. É algo muito distante, mas hoje isso é uma realidade. Todos nós temos fenômenos psíquicos, temos fenômenos espirituais, temos a fé. E, no entanto, para o réptil era imaginável. Agora, o que podemos imaginar para o futuro? O que esse primeiro trampolim que nos aguarda, esse primeiro grande salto que é da intuição, vai projetar para o futuro? E o que trará para o nosso organismo biológico? Vamos para as mãos. Nas mãos, nós temos também uma das grandes provas da evolução. E Jesus trabalhou com as mãos de forma excepcional. Diz lá João no capítulo 20, versículo 20, e mostrou-lhe as suas mãos. Então ele aparece depois do fenômeno da ressurreição, aparece para Tomé, e uma das colocações foi essa, mostrando as mãos, eis aqui as minhas mãos. Aqui tem nela as marcas, que prova que sou eu. Então o Cristo trazia as marcas nas suas mãos, como todos nós trazemos também. Ora, então, nós temos na figura de Jesus um comentário maravilhoso de Emmanuel no livro Fonte Viva. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhe destacadamente as mãos. Mais importante do que os pés e os lados, destacou as mãos por ser fruto de obras, de realizações. Logo, mais facilmente se vê as conquistas. As mãos, continua Emmanuel, que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralítico, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Agora, reparem, então, as mãos como um registro de história, da história pessoal de cada um. Agora, da forma que ele está contando, mãos que restituíram visão, que levantaram paralítico, curaram enfermo, abençoaram velhinhos e crianças, logo mãos usadas positivamente, mãos tipo sistema, mãos em evolução. Agora, infelizmente, tem muita gente que usa as mãos tipo antissistema, para baixo, para prejudicar, mãos para assassinar. Mas acompanhemos. Continua Emmanuel. Transpassadas pelos cravos da cruz, lembrava-lhe a suprema renúncia. Mãos lembrando renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Logo, todas as coisas boas, inclusive as marcas de dor, ficam nas mãos. Se projeta no plano espiritual através do corpo plasmático, o corpo astral, e volta depois pela reencarnação com toda a história daquelas características. Agora a mão está ligada ao conhecimento. É estranho, né? Porque a gente, quando pensa em conhecimento, a gente pensa no cérebro. Mas nas mãos, como em toda a história do corpo, veja na filosofia chinesa, como nos dedos dos pés se movimentam determinadas partes, em termos de cura do cérebro ou de outras partes do organismo, assim também as mãos estão ligadas ao conhecimento. E aí nós trouxemos o seguinte texto. A palavra mão é de longe a parte do corpo mais citada na Bíblia. Por isso que Jesus destacou ela para Tomé. 1.538 vezes, sendo que 1.153 vezes como iade, palavra hebraica, lembrar que a semelhança de iada, que significa conhecimento. A semelhança das palavras no hebraico, isso é muito estudado. Ora, evidentemente que a palavra mão é usada mais de 1000 vezes, lembrando a palavra conhecimento na Bíblia. E aí, o que isso nos traz? As mãos e os hemisférios cerebrais. Existe uma correspondência entre a mão esquerda e o hemisfério direito do cérebro, sede da compreensão global, intuitiva e afetiva.
Então, a mão esquerda está associada ao hemisfério direito, onde nós temos a sede da intuição, da visão global, volumétrica. E a mão direita corresponderia mais ao hemisfério esquerdo, sede das nossas faculdades superiores, como a dedução, a lógica, a razão, a linguagem, a linguagem e as nossas manifestações voluntárias. Ou melhor, a receita de bolo, o passo a passo, o dia a dia. Bom, então nós temos duas mãos correspondendo a hemisférios cerebrais diferentes. Então diz o Emmanuel, olha lá, ó, o cérebro pensa e as mãos realizam. E explica Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Logo, saber e agir. A mão esquerda é representa o saber. A mão direita representa a ação, o movimento, o trabalho. Logo, a ação em termos, a caridade. Então, a ação, a obra ou a caridade, simbolicamente é representada pela mão direita, porque é da ação. E Allan Kardec, na Máxima Paulina, nos fala, fora da caridade não há salvação, como lema do Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É que fora da ação, da prática cristã, da caridade não se evolui. Então, se a mão direita ela é da ação, então caridade. Ação, realização cristã, porque através da caridade ou da ação cristã, você evolui ou se salva. Ora, precisamente é o que está escrito na frase ditada por Jeová na Bíblia. O Yahvé, que é o nosso Jesus, ele ensina ao profeta Jó, podes com a tua mão direita garantir a salvação. Então a salvação, que é fruto da ação cristã, da caridade, né, ela gera a salvação. E é lógico que você tem que então fazer a sua ação sem querer receber nada em troca, de forma desinteressada, com sabedoria, que é a mão esquerda. Por isso não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, para que o teu fazer seja espontâneo, seja fruto do querer, não do dever, da obrigação ou do lucro, porque é a face da astúcia. E para chegarmos então ao nível da bondade, da justiça, como acena Pietrobaldi, nós precisamos chegar ao nível também do desinteresse, da realização do trabalho como missão, como já foi visto ontem aqui pela nossa Adelaide. Então nós temos as mãos na forma de benefícios, tipo sistema, positiva, para cima. Comenta Emmanuel, mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam, que ensinam. Logo, tipo sistema, construir, semear, afagar, ajudar, ensinar. E aí os exemplos do Evangelho. Mãos que tocam em oração as criancinhas, vinde a mim as criancinhas. Mãos que curam, como a de Ananias, a cegueira de Saulo, depois da visão de Cristo, da surpresa de encontrar um mundo novo, que era a boa nova, que era o Evangelho. Mãos que convocavam os 7 diáconos, entre eles Estevão, para a missão da divulgação cristã. Mãos que abençoaram o apostolado de Paulo, impuseram as mãos sobre Paulo, derramaram o Espírito, ele começou a pregar, inicialmente pela ilha de Chipre, indo para a Turquia e chegando na Europa. Mãos que sustentam aleijado, curado, mas enfraquecido. Ele foi curado, mas ainda estava enfraquecido, os seus músculos ainda não conseguiam se sustentar em pé, então ele foi firmado, sustentado, é uma obra de bem. Agora, nós temos mãos danos, mãos tipo antissistema. Já que nós estamos na fase do livre-arbítrio, nesse nível atual da nossa consciência, e temos a possibilidade de escolha, e quase sempre fazemos da escolha a ação,
podemos usar o grande patrimônio evolutivo das nossas mãos ainda para evoluir para o mal. Então é mãos tipo dano, tipo antissistema, diz o nosso querido Emmanuel no livro Fonte Viva. Mãos que matam, mãos que ferem, mãos que apedrejam, mãos que batem, mãos que incendeiam, mãos que amaldiçoam, mãos que escrevem livros tortos e que inflamam multidões para o precipício, para a guerra, para o caos. Então, no exemplo bíblico, nós temos mãos que mataram as criancinhas de Belém. Logo, as criancinhas, né, que merecem tanto o nosso olhar de carinho, de alegria. Mãos que degolaram João, o Batista, o precursor do Senhor. Mãos que esbofetearam Jesus. Mãos que chicotearam Jesus. Mãos que apedrejaram Estevão. E mãos que compraram consciências. Quando Jesus ressuscitou, os guardas vieram até ao Sinédrio falar com as autoridades que a pedra saiu do lugar e o Senhor ressuscitou e não estava ali. E eles disseram, não conte isso para ninguém. Mas como? Nós somos guardas da guarda de Pilatos. Vocês vão dizer que estavam dormindo, os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele, mas nós não podemos dormir em trabalho? Eles argumentaram. O que Pilatos vai dizer? Aí deram para eles uma sacolinha de dinheiro. Falaram, tome isso para você e pode deixar que com Pilatos a gente se ajeita, que ele também gostava de um sacolão de dinheiro. É o homem da astúcia. Compraram consciências e diz o nosso Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nesse momento criou a filosofia da dúvida. Ressuscitou, roubaram o corpo. Mas, já no nosso nível, podemos tratar de alguma coisa interessante com as mãos. Diz o Evangelho que os apóstolos, os seus seguidores, os discípulos, serão conhecidos por muito amar. E às vezes nós não concordamos com uma determinada corrente de pensamento, ou com uma determinada pessoa, ou com uma determinada postura. Por exemplo, há muitas pessoas que não aceitam a obra do professor Petrobaldi. Tem outros que não aceitam a obra de Rustem, tem outros que têm problema de compreensão da teosofia. E dentro das correntes internas, tem pessoas que pensam diferentes. E aí acaba havendo a tal da discórdia, a ciumeira, a brigalhada. Mas será que nós não podemos estender um pouco mais e respeitar cada um no seu nível e entender a tal da zona lúcida, que é o nível de consciência de cada um, e percebermos na frase extraordinária, eu não concordo com uma frase que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la, respeitar a liberdade do outro, já que você também tem a liberdade de expressar as suas ideias e necessariamente você não está certo. Porque já foi dito, a verdade é relativa e ela pertence ao momento evolutivo, à zona lúcida de cada um. Mas temos aqui um exemplo muito interessante. Havia uma divisão no cristianismo nascente. Paulo fazia uma missão com Barnabé entre os gentios e a Casa do Caminho em Jerusalém não concordava com essa missão. E é interessante que Paulo pregava os gentios, logo não obrigava a circuncisão. E o que Jerusalém queria, a Casa do Caminho, é que todo cristão fosse circuncisado, voltasse à lei antiga, à primeira revelação. E que também não comesse a carne aos ídolos, a carne de porco, carne sufocada com sangue, são regras. Os mandamentos divinos são 10, mas no total nas Escrituras nós temos 613. Souberam multiplicar muito bem, 348 negativo, não faça, e 248 positivo, faça. Assim, diante dessa situação, a igreja estava dividida, criando problemas. E aí, nesse exato momento, fizeram um concílio em Jerusalém. Paulo e Barnabé foi para Jerusalém para conversar, trocar ideias.
para criar pelo menos um espaço de fraternidade e comunhão. Mas do lado de lá, em Jerusalém, nós tínhamos João, Pedro e Tiago. Do lado de cá, Paulo e Barnabé. E como eles se comportaram, né? Quase sempre os homens em dois grupos vão para o ringue guerrear e usar a mão no sentido dano, no sentido antissistema, para brigar, né? Para lutar, né? Para bater, para esbofetear, para ofender, para fazer gestos feios, agressivos. Mas olha como que eles agiram. E conhecendo, diz Paulo, a graça a mim concedida, Tiago, Cefas ou Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Não concordo com você, mas como vai? Está bem? Foi bem na sua missão? Como é que está o trabalho? Olha que bacana. Começaram a reunião no espírito de comunhão e fraternidade. Eu não concordo com o que você faz, mas vamos nos encontrar. Vamos nos cumprimentar, vamos ter um espaço de abertura de amor. Sem amor, não há evolução. E o amor, muitas vezes, começa com o primeiro gesto do cumprimento. As mãos fazendo a aproximação num gesto maravilhoso de amor. Mas nós temos também um caso muito interessante, que é mãos estendidas à bênção do trabalho. Isso aconteceu num sábado na sinagoga. Havia ali um homem, diz o texto específico de Lucas, que a sua mão direita estava mirrada ou atrofiada. A mão direita é da ação. A mão direita é da caridade. Logo, a mão direita era do trabalho. É interessante que a grande síntese, eu marquei ali no capítulo 79, fala que atualmente nós temos um novo mandamento além dos 10. E o novo mandamento se chama trabalho. O livro dos Espíritos, na questão 674, fala que o trabalho é lei natural. Logo, naquela época em que o trabalho intelectual era pouquíssimo utilizado, extremamente reduzido, um homem que tinha a mão direita atrofiada, como ele ia viver como um homem do campo, fazendo o seu trabalho no arado, na colheita? Como que ele ia fazer o seu trabalho como construtor, como um carpinteiro, como um pedreiro, como um ferreiro, como um sapateiro? Então a mão era um sinal de vida para ele. Se ele não tivesse a mão direita para poder trabalhar, que é o símbolo do trabalho, como ele iria sobreviver? Ou melhor, como ele iria viver e sustentar os seus familiares? Aí vocês poderiam dizer, ia para o computador. Não era a época, né? O trabalho intelectual não estava assim desenvolvido, não é isso? Então, ali era a cena, o cenário, era um sábado. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus observaram-no se Jesus o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Porque se ele cura esse homem no dia de sábado, ele está indo contra a lei de não fazer nada no sábado, logo ele seria acusado. Mas o homem não sendo curado, não sobreviveria. Então pode matar um homem, pode não dar condição de trabalho, de dignidade social para uma pessoa viver. Então, diante desse quadro, nós temos, disse Jesus ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica no pé no meio, bem no meio, para que todo mundo possa ver e ser exemplo para todos. O que você vai fazer e o que eu vou fazer. Seja exemplo para todos. A mão como símbolo de exemplo. Então Jesus lhes disse, é lícito nos sábados fazer o bem? Esse homem, coitado, que não pode trabalhar, ou fazer o mal? Deixar ele assim, sem condição de sobreviver, na vergonha de ter que mendigar. E em homens frios, que no sábado se reúnem na sinagoga, mas não dão esmola, e ficam arrumando um pretexto para acusação, para intriga, para briga, e não ajudam. Ou é lícito salvar a vida, dar ele a oportunidade de salvar a vida dele pela dignidade do trabalho, porque não há nada mais digno do que o trabalho, porque gera o salário é digno, e deixa o homem digno. Ou matar. Se você não tem outra condição de sobreviver, você morre. Então, diante dessa situação,
disse ao homem Jesus: estenda a tua mão. Ele estendeu, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Então a outra era a mão sã da sabedoria. E ele tinha uma grande sabedoria. Ele sabia que era muito melhor ter a sua vida salva pela dignidade do trabalho. Ele tinha essa sabedoria. E ele buscava isso, essa esperança na sinagoga. Apesar de não ter condição de sobreviver fisicamente, ele foi à sinagoga no sábado. A esperança em Deus, a esperança no alto, a fé que remove montanhas. E ali estava a resposta à figura de Jesus, dignificando o homem, dignificando a vida, dignificando o trabalho. E dizendo que agora as duas estavam sãs. Sabedoria na esquerda e ação, trabalho na direita. Mas as mãos falam de mais coisas. As mãos significam antenas vivas. E diz o nosso querido Emmanuel, no livro Fonte Viva: todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Agora eu tinha associado mão ao trabalho, mão à ação, depois associamos mão a conhecimento. Agora Emmanuel está associando a mão à antena espiritual, na qual se exterioriza pela mão a vida espiritual. Emmanuel fala isso em 1956, que é a primeira edição do livro Fonte Viva. E Pietro Baldi vai falar antes, em 1945. E já nós vamos mostrar aqui o estudo do nosso querido professor Pietro Baldi, né? Falando do mesmo ponto. Observemos a evolução das mãos. A princípio, diz o professor Pietro Baldi na Nova Civilização, e do ponto de vista biológico, a mão do homem foi um dos membros que o tronco produziu para facilitar a marcha. E isso já era a primeira manifestação da vontade interior, dirigida para objetivo elementar. Agora reparem, então a mão usada na marcha. Esse foi o primeiro passo utilizado com as mãos. Nós dizíamos que a primeira conquista da evolução é o movimento, né? Então diz o Baldi que o primeiro momento foi mãos usadas para a marcha. Depois, esse membro se destacou da terra e se transformou em órgão apreensor, pegar coisas, objetos, frutos, por exemplo, animais, em instrumento de ação de trabalho, lavrar a terra, né? Plantar, como manifestação de vontade mais complexa e mais inteligente, embora presa ainda à forma material na estrutura ósseo-muscular, de que estava em estreita dependência. Repare que no início ele começa no processo de usar as mãos para a marcha, e depois ele vai para pegar objetos, e depois ele vai usar também para trabalhar, arar, etc. Mas ela ainda continua ligada à estrutura muscular, à estrutura orgânica. Agora as mãos vão começar a se desprender, sair da estrutura física, caminhar para novos, em termos verticais, para novas frentes. Então, diz o professor Pietro Baldi, hoje a mão se vai sempre transformando de instrumento físico em instrumento psíquico. Vai tornando-se tentáculo nervoso, cada dia mais ágil e sensível, e passando de agente físico a órgão dirigente de outras energias, inclusive da muscular. Então, com as mãos a gente faz gestos, né? Com as mãos a gente comanda. Eu, agora, uns dias atrás, estava fazendo uma visita na Alemanha, não é brincadeira com o Crispim,
com Ariston. Estava na Alemanha e nós tivemos a oportunidade de ir lá em Nuremberg, e lá no campo de Zeppelin, ver os grandes encontros da nação nazista da Alemanha na época, né? Em que Hitler com as mãos comandava. E eram milhares de pessoas, vocês precisam ver a quantidade de banheiros que tinha para poder tanta gente que vinha nos trens, né, serem inflamadas pelo discurso de Hitler. E como as mãos eram o sinal de comando. Ora, então, mãos que comandam, mãos que dirigem, mas ao mesmo tempo também mãos que acenam com ideias, com instruções, né? Por exemplo, vocês viram que ontem o nosso querido Ariston foi versátil na tradução do alemão, não é isso? E agora nós temos aqui um exemplo de um outro companheiro palestrante, né, que faz também tradução do hebraico. Só que ele faz com as mãos, que é o nosso Maurício Crispim, que teve de dar uma saidinha. Mas o nosso Crispim, ele fez a tradução direta do hebraico. E foi assim. Nós estávamos em Jerusalém e ele queria tomar um chopp. Mas ele tinha esquecido do cursinho de inglês, que é Draft Beer. E ele só falava beer e traziam para ele a cerveja. E ele gosta de chopp. E ele não sabia. Então, em todos os lugares que pedia, não dava certo. E ele começou a fazer assim, ó. Quer dizer, tire na pressão e me dá para eu beber. Até que veio uma moça, muito simpática, muito bonita, e trouxe lá o chopp para ele, uma água mineral para mim. Se eu estou lembrado. Se eu estou lembrado. Então, trouxe o chopp e perguntou para ele assim, no mais legítimo hebraico, por que você não falou em português, ué? Eu sou brasileira. Muito bem. Então, repare que mas as mãos deram certo, né? As mãos deram certo. Então, as mãos, você faz comando com ela, você conversa com as mãos. Repara como os nossos surdos, através, inclusive, de uma experiência de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele morreu e tinha o seu mosteiro, ali ele desencarnou, em Lyon, em frente ao estabelecimento de águas minerais, onde nasceu Allan Kardec. E Francisco de Sales, então Allan Kardec nasceu não só no estabelecimento de águas minerais, ultramoderno, um spa, né? Com massagens e temperaturas térmicas para a água, etc. Um parto assistido pelo Dr. Pierre Rodamel, mas o mais interessante, o ambiente espiritual, né? Em frente nós tínhamos um ambiente de grande vibração espiritual. E o Francisco de Sales fez os primeiros ensinos com as mãos para os surdos, por isso que ele é o protetor dos surdos. Então as mãos conversam, as mãos falam, e nós estamos vendo aí, ó, hoje a mão você vai sempre transformando de instrumento físico em instrumento psíquico, vai tornando-se tentáculo nervoso cada dia mais ágil e sensível, e passando de agente físico a órgão dirigente de outras energias, inclusive a muscular, por exemplo, o passe. Vocês podem ver aí. Assistimos a um processo de desmaterialização, sensibilização e espiritualização, o que corresponde progressivo aumento de poder e extensão em profundidade. Cada vez mais a mão vai ficando mais poderosa, pelo esse mergulho na superconsciência, na nossa profundidade. Então, diz o Balde, mão como antena de energia e pensamento. Continuando no mesmo caminho, diz o professor Petro Balde, a mão, gradativamente transformada de instrumento de marcha em órgão apreensor e depois em órgão diretor de forças, a mão se transformará em meio de recepção e transmissão de vibrações dinâmicas e psíquicas, antenas para comunicar e receber energias e pensamentos. Já fazemos alguma coisa, oi, como vai? Tá tudo bem? Ó, muita paz, né? O jogador vai bater pênalti, aquela vibração que passa, né?
vibração, quando é do Flamengo, entra a bola. No resto, a vibração não é boa. Mas então, repare, as mãos fazendo vibrações positivas. Então, ela não só comunica, mas ela também recebe. É muito bacana lá no Monumento dos Pracinhas, lá no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, quando a genialidade de Oscar Niemeyer coloca mãos para os céus, que é aquele movimento, né? Mãos abertas para receber e comunicar. E aqui foi o erro de percepção do nosso Ariston Santana Teles. Mãos para o alto, abertas, antena. Não é aquilo que ele está falando na palestra hoje. Então eu queria pedir para vocês passarem um corretor naquela passagem. Não tem nada a ver com situações, etc. Aliás, esses nossos queridos amigos e personagens da história da humanidade também têm antenas de grande sensibilidade. Não é isso? São construtores do progresso. Mas, voltando, né? As mãos, antes de tudo, vão ser antenas. Então, é a abertura para receber e para comunicar. Nós temos entre os devis, né, tão conhecidíssimo na Turquia, em especial na região da Capadócia, que eles dançam de uma forma maravilhosa. São aqueles personagens que ficam girando, vestidos de brancos, né? É algo assim maravilhoso. Eu vou fazer aqui para vocês. Não vou fazer. Vocês estão rindo para mim ou de mim? Gente, eu já sofri tanto ontem que fizeram. Por favor. Mas acontece que é o seguinte: os devis, eles dançam dessa forma. E conforme que eles vão girando e fazendo o movimento que atrai energias, a ideia é essa: mão que capta e mão que derrama em bênçãos. É isso que os devis fazem. Eles apoiam energia celeste e doam para nós energia celeste. Por favor, depois eu queria que vocês botassem esse aplauso assim ampliado, a avó, a batida, para a gente mandar lá para Sobradinho, para o Ariston. Mas agora para os nossos amigos, eu falei aqui, gravou para os caras do Ibis ou eu preciso repetir tudo? Dos devis. Eu pedi para você dançar. Aliás, é um templo maravilhoso, em Cônia. E do lado nós temos a igreja de Paulo de Tarso, onde ele sofreu tanto lá em Cônia, né? Teve depois de fugir para a cidade de Derbe. E ali nós tivemos a oportunidade de ver a dança dos devis e depois visitar a igreja de Paulo e cantar lá o canto da caridade, acompanhado do nosso querido Ferdinando, né? A caridade, o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, etc, etc. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E conclui Paulo: o amor jamais acaba. Então ali nós estamos nesse terreno do amor, é apanhar o amor e derramar para a humanidade tão seca, tão carente de amor. Veja o caso do homem da mão mirrada, né? Cristo apanha do alto e derrama para ele, para transformá-lo em vida. Vida, fruto da dignidade, da honra, do trabalho. Muito bem. Já li toda essa passagem? Já. Estão com pressa? Não? Tá. Então repare as mãos lá, ó. Olha lá, não tem nada daqui. Só um minutinho, por favor. Espera aí, só um minuto, por favor. Só um segundo, só um segundo. Olha as mãos ali, ó. Olha lá, ó. Antena, antena. Pois não, querido Ariston. Já que você comentou mais uma vez, como é que você abriria as portas de um disco voador? Antenas, obrigado pela visita. Obrigado pela visita que vocês trazem. Venham habitar a terra, a fraternidade. Aqui está cheio de héteros e de homos para abraçá-los. Inclusive, queridos irmãos extraterrestres, tem companheiros que resistem em levantar as mãos. Ajudem eles.
Eles estão lá no central. Bom, esse é o humor, né? Tal que ele pediu para a gente fazer. Mãos espirituais, então. Então, essas mãos espirituais, continua o professor Petrobaldi, então, o poder interior do espírito terá podido aflorar de tal maneira da profundidade do ser que há de permitir ao homem comunicar-se e viver em comunhão com as infinitas energias do espaço. Ora, então, com as mãos eu vou viver em comunhão com as energias do espaço. Olha, então é a história de tudo que você faz fica registrado nas mãos espirituais, e quando o corpo biológico endoplasmático forma outra vez o corpo físico, ele passa para cá a história do seu passado. E aí nós temos a quiromancia espiritual. Olha lá, diz o nosso Emmanuel: não ouvides que, além da morte, quer dizer, depois que a gente desencarna, nossas mãos exibam os sinais lá no corpo perispiritual da nossa passagem pela Terra. Então, o que a gente faz aqui, a gente leva para lá, fica marcado na mão do corpo espiritual. As do Cristo, as mãos, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas mãos amanhã igualmente falarão de ti, ó a quiromancia. Vai ficar marcada em ti a tua história. No mundo espiritual, onde interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada, é o subconsciente, as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Quem quiser aprofundar o assunto, leia o livro maravilhoso do nosso Francisco Valdomiro Lores, Elementos da Quiromancia, da editora Pensamento. Lores foi um dos grandes espíritas do Brasil, né? Alguém que desencarnou e foi saudado com o Vaticano, com um programa de 2 horas, dada a sua contribuição linguística para o mundo no campo da fraternidade universal. Ele conhecia 140 idiomas. Logo, sabia alemão, Aristão. Falava com o sujeito lá na língua que ele quisesse. Então, o que nós temos? O que é a quiromancia? No caso, né? Biológica e espiritual. Somos nós os construtores da nossa própria história. E é lógico que as mãos realizam e a memória resista para sempre na subconsciência. Tudo se fixa. E depois se desenrola no destino, que é a verdadeira releitura dos arquivos produzidos pelas mãos. Assim, para os que sabem ler, as linhas das mãos são fontes da história pessoal de cada um. É o caso da senhora Cardone, viúva, que no dia 6 de maio de 1857, depois em 1866, vem confirmar a Allan Kardec, dizendo que ele trazia, e ela visualizava nas suas mãos, a tiara espiritual da sua liderança como sacerdote druida no passado. E agora, a liderança, através do Livro dos Espíritos, na implantação da terceira revelação do Livro dos Espíritos. O rosto. Esta pintura foi feita por esse pintor, que eu vou pedir aqui o Ariston para ler para a gente o nome desse pintor. Leia devagar, pausadamente, Ariston. Não consigo, porém, devo informar que o original deste quadro está conosco no Monte Alverne, Brasil. Que bacana, ele tem o original, só não consegue falar o nome do pintor. Muito bem, então está aí o nome do pintor, que nós escrevemos para vocês, pintor de Viena, né? Que o professor Petrobaldi, em Santos, em 1856, em outubro, vai fazer uma leitura deste quadro, e mostrando o drama da evolução da face, né? Da história da face, que é o drama de sair do antissistema para o sistema, diz ele. O rosto, biografia individual. Observemos outro fato que também nos prova o poder criador do pensamento e o movimento da evolução no sentido da espiritualidade. A matéria orgânica é dirigida e plasmada pelo impulso interior, vindo do espírito, passando pelo corpo perispiritual. O animador das formas da vida. As ideias dominantes da existência de um homem permanecem impressas no seu rosto. Os seus traços físicos exprimem,
desta maneira, em síntese, sua história vivida. As suas dores, alegrias, lutas, vitórias, as notas fundamentais da personalidade, reforçadas ou corrigidas pelas nossas experiências. Desta maneira, um rosto pode representar uma biografia. O significado das várias partes do corpo humano. Se o rosto pode significar uma biografia, então você olha no espelho e você se vê. Qual é a tua história que você vê ali? O que você pode analisar do seu rosto? Vamos ver Frei Leão, o principal discípulo de Francisco de Assis, o seu enfermeiro, o seu grande biógrafo, o seu sacerdote, o seu confessor. Ele olhava para Francisco, o que ele lia. Vocês querem saber? Ele escreveu um livro chamado O Espelho da Perfeição. Imaginem, você olhar para o espelho e ver a perfeição. Você olhar para o espelho e ver Cristo. Você olhar para o espelho e poder dizer, Alter Cristo, o novo Cristo. O espelho da perfeição. Então, qual é a história do teu rosto? Vamos primeiro tentar fazer a correlação com as partes do corpo. A parte inferior do corpo, dos pés ao ventre, constitui a animalidade, diz o professor Ubaldi. A parte mais atrasada que nós temos, dos pés ao ventre. A parte média, do peito ao coração, representa o sentimento. Então, do peito ao coração, o sentimento. Por isso que a gente diz, eu te amo, e bota a mão aqui, não na cabeça, não no pé. Eu te amo, tá certo? E a parte superior, a cabeça e cérebro, que representam a alma, a personalidade. Agora, vamos transferir esta informação, quer dizer, quem vai fazer o balde, do corpo para o rosto. Então, no rosto nós temos a mesma representação. O maxilar e a boca exprime, quando muito desenvolvidos, a animalidade voraz e egoísta, a avidez e a sensualidade bestial. Repare que na pintura, o rosto aqui mostra que a parte do maxilar da boca é a parte menos significativa desta pintura. A pintura vai para o alto, para a cabeça. Então, não predomina a animalidade voraz, nem o egoísta, nem a bestialidade. Os olhos, a parte mediana do rosto, exprime o sentimento do coração, emotividade passional, podendo tomar parte da vida inferior, quanto na superior, revelada pelo rosto. No primeiro caso, quando os olhos respondem à parte superior, no primeiro caso, quando os olhos vão para a parte inferior, né? Os olhos exprimem astúcia, egoísmo, avidez, sensualidade, e os olhos do Ubaldi estão reflexivos, estão querendo ir para o bem, para o alto. Então, no segundo caso, a inteligência, a generosidade, a bondade, assim como a sensualidade sublimada no plano de amor espiritual. Então, a parte superior dos olhos caminha para o alto. Já a fronte, que é o que domina no quadro, a fronte manifesta o poder e o domínio atingidos no campo do pensamento, da bondade e do espírito. Então foi o que nós estávamos vendo aqui nas múltiplas palestras agora desse congresso, né? Como o Ubaldi não só pensava e realizou a sua missão por vontade do Cristo a partir do Natal de 31, pensamento, mas por amor à humanidade, é a bondade, né? E o domínio todo da sua obra foi para o espírito, para caminhar a evolução para o sistema, para endireitar a vida. Então, diz o Ubaldi, a evolução leva a seguinte ideia, a cabeça está indo cada vez mais para o alto. Como que é isso? Na evolução, a vida desloca o seu cérebro do plano inferior ao superior, tanto no corpo, cada vez nós estamos ficando mais alto e erecto, como no rosto, como na expressão do seu rosto. Há uma tendência da vida para subir. Olha lá como o cérebro está subindo, a testa está subindo. Há uma tendência da vida para subir. Também espacialmente, olha lá, para o alto,
da terra para o céu, tendência em ser cada vez menos réptil, que rasteja, ou quadrúpede, e cada vez mais homem que caminha, levantando a cabeça para o alto. Então, o Emmanuel vai explicar isso de uma forma muito didática para a gente. Quando o Chico Xavier estava recebendo o livro Paulo Estevam, lá na Fazenda Modelo, e foi o único livro que ele recebeu na Fazenda Modelo, os outros foram datilografados e corrigidos lá, mas recebido foi Paulo Estevam, tinha um sapo. E ele tinha um medo, receio, não gostava de ver aquele sapo, achava feio. E cada vez que ele psicografava, e levou alguns dias, o sapo ia chegando para mais perto. E ele ficou incomodado, ao ponto do Emmanuel ter que se manifestar e dar as devidas explicações. Agora, explicações à parte, né? O sapo estava fazendo um trabalho maravilhoso de comer larvas, vibrações negativas, né? E ajudando a espantar espíritos atrasados. Porque se o Chico tem medo, espíritos ignorantes nem chegam perto. Porque não sabe da bênção do sapo. E o Emmanuel dá a seguinte explicação para o Chico, sempre querendo subir e ir para o alto. Ah lá. Existe, no entanto, germes animais, seres outros, com os 5 raios, a cabeça e as 4 patas, sugando o seio, vivendo da vida da terra. Assim é o sapo, coitado, que luta intensamente para levantar um raio, ao menos a cabeça, mas ele ainda não consegue. As 4 patas estão para baixo, nem a cabeça ele está lutando para levantar. E o Chico via muito sapo na Fazenda Modelo. E ele fala do boi, e o Chico vinha muito boi na Fazenda Modelo, que era a fazenda de gado, né? O boi já possui a cabeça levantada, já progrediu um pouco, está com as 4 patas para baixo, né? Mas a cabeça está para cima. O homem, é preciso, pois, que o homem sinta a graça, que já guarda e lute. Ela guardar são as suas reservas do passado. Guardar e lutar para conquistar outros. Guardar o que você já tem, não usar mãos no sentido de dano, antissistema de evolução. E lutar através dos 3 raios já suspensos, que é a cabeça e as mãos, a aquisição dos outros 2, tirar os pés fincados na terra. Libertar. Ganhar como filho pródigo sandálias. Mal que o filho pródigo volta para a casa paterna, ele ganha sandálias. Começar a viver no mundo sem ser no mundo. Logo é o homem vitruviano, o homem cósmico, o homem de Leonardo da Vinci, o crístico. Então o homem cósmico, continua Emmanuel, que saiba sofrer, amar a dor, amar, perdoar, renunciar até libertar-se do erro, dos vícios, das paixões que amarram ele na terra. E desta forma terá livre os pés para transformar-se numa estrela de 5 raios e participar da vida de outras constelações, em meio das quais brilha uma estrela maior, que é Jesus. Chegarmos da angelitude à unidade crística. Assim, esse é um processo que se faz pelo amor. E continua o Baldi, falando da leitura psíquica do destino. Este fenômeno traduz, em sentido espacial, o fenômeno da subida espiritual. Com tais critérios, qualquer pessoa, poderá, ao olhar a sua imagem, ler nela a própria história, destino e valor. Está na sua imagem. E Leão leu na imagem de Francisco de Assis, o espelho da perfeição. Então, diz o Baldi, tudo está em ereção na vida. A evolução consiste em deslocar o centro da própria vida, do plano em que funciona o ventre, para aquele em que trabalha a cabeça, do plano do maxilar para o do cérebro. Logo ficar, aquilo que foi dito, né? Ficar querendo só comer a gula, né? Poxa, é muito feio, né? A gula. Vamos acabar com isso. Então, ele vai deslocar do maxilar, que é a gula, que é sugar. Repare que a primeira representação freudiana, a criança quer botar tudo na boca, é a fase da boca, né? A fase oral em Freud, né? Deslocar daí para o alto, para o cérebro. Diz o Baldi de forma magnífica, esse deslocamento traduz nos órgãos materiais que o exprime o processo da evolução, da espiritualização. Foge da animalidade pelo telhado.
Olha lá, ó, foge-se da animalidade do maxilar pelo telhado. Então, ele diz que isso é o endireitamento da vida. Esta é a maturação biológica que leva do antissistema ao antissistema. Quer se queira ou não, este é o verdadeiro drama da vida, o seu conteúdo e objetivo. Com a evolução, a vida se torna também fisicamente cada vez mais ereta. Este erguimento da vida, também em sua forma material, representa a transformação, o endireitamento, diz ele, da existência, partindo de sua forma material no antissistema para a sua forma espiritual no sistema. Por fim, para fechar aqui a nossa apresentação, eu quero falar do corpo. E, evidentemente, o Cristo é o maior modelo biológico que nós temos, como é o maior modelo psíquico, como é o maior modelo espiritual. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? O Cristo é um modelo. E aí diz o Balde, o corpo ectoplasmático, fisiologia do supranormal. Somente esses conceitos de vida psíquica podem guiar a ciência até as portas de uma ultrafisiologia, ou fisiologia do supranormal, ou, como vedes despontar nos fenômenos mediúnicos, aqui com a médium Florence Cook e o espírito de Katia Kings materializado. Está na grande síntese de Pietro Baldi. Aqui as relações entre matéria e espírito são imediatas. O psiquismo modela uma matéria protoplasmática, mais evoluída e sutil que é o ectoplasma. Então ele pega o ectoplasma e modela o ectoplasma. Só que quando ele faz isso pela gestação materna, quando ele faz isso, já toda uma estrutura biológica de milhões de anos. Agora está se ensaiando algo novo, em que ele está pegando uma matéria que não é tão comum no organismo, né? Que é rara no organismo, que é o ectoplasma, e modelar ela. Logo, são tentativas para formar um novo corpo. Diz o Baldi, a nova construção, olha lá, a antecipação evolutiva. O corpo ectoplasmático é uma nova construção, uma antecipação evolutiva. Não possui, naturalmente, a resistência das formas que se estabilizaram por uma vida longa. Seu desfazimento é rápido, por isso que as materializações são rápidas. As estradas novas e de exceção ainda são anormais e inseguras. Os produtos da fisiologia supranormal, que emergem dos caminhos habituais da evolução, necessitam fixar-se por tentativas e longas repetições na forma estável. Então tem que ter muitas tentativas para se fixar definitivamente o corpo ectoplasmático, que é o do futuro. Logo, o ectoplasma é um pressentimento do futuro. Corresponde àquele processo de desmaterialização da matéria. Então, conforme que a nossa matéria for se desmaterializando, nós vamos viver num corpo ectoplasma. A matéria química do ectoplasma corresponde a uma avançada desmobilização dos sistemas atômicos em movimentos vorticosos ao longo da escala de elementos para pesos atômicos máximos, saindo dos menores para os máximos pesos atômicos. Logo, o ectoplasma, nós temos o fósforo, peso atômico 31, corpo sucedâneo, aceito apenas em doses moderadas no ciclo da vida orgânica. Agora nós temos pouco fósforo. Por isso que a gente precisa comer muito peixe. É bom peixe para dar paz. É moderado no ciclo orgânico. É tomado aqui no avançado movimento vorticoso, como corpo fundamental do ectoplasma, ao lado como corpo fundamental do ectoplasma, ao lado já da base do protoplasma, que é o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Assim nós vamos ter, com a chegada ou a manifestação do fósforo, uma nova biologia. A plástica da matéria orgânica, por obra do psiquismo central, diretor, torna-se cada vez mais imediata e evidente. Tudo isso nos explica a estrutura falha de muitas materializações espíritas que suprem a incompleta formação de partes com massas uniformes de substâncias ectoplasma com aparência de panos e véus.
Já que não consegue formar as partes todas, bota os panos e os véus, porque está fazendo tentativa, ou nem sempre tem a quantidade devida de ectoplasma. Tudo revela a tentativa, diz o Baldi, o esforço, a imperfeição do que é novo. Isso nos faz compreender como o desenvolvimento do organismo, até a forma adulta, seja apenas uma construção ideoplástica, realizada pelo psiquismo central, através de velhos e seguros caminhos tradicionais, percorrido pela evolução. Olha lá, nós vamos da forma dos seres que viviam na água até o bebê que nós conhecemos no nível atual. E agora, esse é um processo já seguro, que milhões de anos foi, podemos dizer assim, fixado. E agora está começando a tentativa de chegar à nova matéria, que é o fósforo, criar uma desmaterialização do corpo e aí gerar o corpo ectoplásmico. Então, diz o professor Pietro Baldi na Ascese Mística, o Cristo histórico, gênio, reformador, Marte, o homem visto por todos, é o fato tangível e inegável em que o supersensível se materializou. Antecipação biológica. Caminha, diz ele no livro Ascese Mística. O Cristo vai com sua cruz, sempre diante de todos. Ele não tem propriedades, nem riquezas, nem poder humano. Ele é uma força nua, suspensa entre os horrores da terra e os esplendores do céu. Ele não está na história, mas é superior à história. Não está encerrado no tempo, mas é senhor do tempo. Na sua realidade, ele é imaterializável e justamente por isso está vivo e presente. A sua realidade é interior. Está nas palpitações e no tormento do nosso espírito. Justamente por isso, ele está aqui conosco. Entre nós, sensível para qualquer um que o queira sentir. Ele está vivo e presente. E o mundo, porque ele não é feito de matéria, não o reconhece. Porque ele é vibração. E assim, então, para chegarmos ao fecho da nossa palestra, né, esse Cristo luz, esse Cristo vibração, esse Cristo presente, esse Cristo imaterializável, a materialização do supersensível, a projeção biológica do que nós seremos no futuro, o nosso querido Chico Xavier recebeu um poema lindíssimo, falando do Cristo de Deus e sintetizando esse ser cósmico que nos abençoa e que, no qual, sendo nosso modelo, nós caminhamos para ele, espiritualmente, psiquicamente e biologicamente. Ele é o modelo completo. O Cristo de Deus, lendo o livro de Manuel Quintão, diz o espírito antero do Quental, Cristo de Deus, que eras a pureza eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a humana natureza, este cosmo, matéria transformável, que já eras a fúlgida realeza, desta luz soberana, imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime do imutável. Ainda antes da humana inteligência, era já todo o amor, toda a consciência, perfeição do perfeito, inconcebível. Fostes, és e serás eternamente o enviado do Pai onipotente, Cristo luz da verdade inconfundível. Meus amigos, eu desejo a vocês a paz de Deus e solicito encarecidamente que me coloque nas orações, nas vibrações, no carinho de vocês. Muita paz. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org